Os desenhos são muito amadores e até mesmo infantis. Eles são muito soltos. São contornos em tinta, esboços que foram preenchidos provavelmente com aquarela. É possível que uma criança tenha pintado essas imagens? César, o filho de Nostradamus, tinha 11 anos quando o pai morreu. Será que ele poderia ter criado as figuras sob a orientação do pai? Alguns acham improvável que Nostradamus expusesse o filho ao mundo sombrio da profecia do Apocalipse. Os encantamentos mágicos que Nostradamus fazia não é algo como Mickey Mouse e o Aprendiz de Feiticeiro. Eram coisas bem pesadas, apropriadas para adultos. As evidências sugerem que Nostradamus via o dom da profecia como uma maldição, um vislumbre horrendo de morte e destruição do qual ele tentaria poupar o filho. Por isso, alguns creem que César poderia ter criado o livro como seu próprio trabalho profético. Seria possível que César visse o pai agonizando enquanto estava em transe? César tendia a seguir os passos do pai? Existem muitas pessoas que conhecemos porque elas são sombras na luz de um gênio ou de uma figura controversa. E César, em algum nível, tentou imprimir seu próprio legado. O que o jovem César viu? Apenas água ou um pesadelo apocalíptico? Representado no livro perdido? Quais outras imagens proféticas o livro traz como prova de sua autenticidade? O filho de Nostradamus terá desenhado as imagens que prevêem nosso fim iminente? Este manuscrito antigo contém desenhos misteriosos. Eles podem ocultar o mais sombrio dos segredos. Uma profecia que indica quando o mundo irá acabar. Dentre as 80 imagens do livro, será que estas 7 compõem um código que especifica o momento do Apocalipse? O código que abrange o período de tempo foi muito mais importante nessas 7 imagens do que as imagens vívidas de demônios, diabos e destruição. Foi mais importante para a pessoa que criou essa coleção transmitir a informação de quando esse desastre ia acontecer do que mostrar detalhes gráficos do desastre. Os pesquisadores sugerem que a primeira ilustração indica um alinhamento astronômico que coincide com a primeira década do século XXI. A terceira figura alerta que o apocalipse é iminente. A árvore do mundo está sendo atacada ou ameaçada pelo que parece ser um bastão, talvez escavado de uma árvore e que está com problemas e fora do eixo. Isso nos diz que vivemos em uma época perigosa, em que nos aproximamos do conhecimento do bem e do mal em um momento de decisão. Quase todos concordam que esse manuscrito só tem valor se o autor for um profeta verdadeiro. Durante anos, acreditou-se que o autor fosse Nostradamus. Mas alguns estudiosos reavaliaram as evidências e sugerem que não é bem assim. Quem realmente criou o livro que prevê o fim do mundo? Foi o pai ou o filho? A solução desse enigma pode revelar os alertas do livro. E isso pode determinar se a convergência das profecias e dos eventos atuais é fato ou ilusão. Poucos acreditam que Nostradamus tenha ilustrado o livro, pois não há indícios de que ele pudesse desenhar ou quisesse fazê-lo. Porém, muitos acham que as imagens foram pintadas por um único artista. Ao olhar o conjunto das imagens, provavelmente os desenhos foram feitos pela mesma pessoa, pois há continuidade e coerência no modo como foram desenhados e pintados. Não há muita diversidade neles. O artista solitário poderia ser César, o filho mais velho de Nostradamus? Ele herdou o astrolábio do pai, um instrumento usado para determinar a posição dos corpos celestes.
Mas será que herdou algo mais? O dom da profecia? Ou poderia ter aprendido as artes místicas com o pai para vislumbrar o futuro e registrar suas visões no livro perdido? O interessante é que César estaria em uma ótima posição para aprender todo tipo de conhecimento metafísico com o pai. Mas como ele pode ter usado isso, nós não sabemos exatamente. Alguns acreditam que César tinha capacidades proféticas e as expressava por meio de sua profissão, pois ele trabalhava como pintor. Ele se tornou um grande pintor e um retratista. Acho que ganhava a vida dessa maneira. Muitos anos depois da morte do pai, César pintou um retrato do profeta. Talvez o esforço de um filho para explorar o enigma de seu pai. Quando vemos os retratos que o filho dele fez, os lábios são retos e finos, como o de um homem que passou a vida guardando os segredos para si mesmo. Até pela musculatura de sua boca, pode-se ver que ele era taciturno e tinha um rosto muito sério. Seus olhos grandes, cinzentos e penetrantes guardavam muitos segredos. Outro exemplo intrigante da habilidade de César é seu autorretrato. Para alguns, ele expressa sua individualidade e também o desejo de se igualar ao pai. Ele se afirma por meio das diferentes imagens alegóricas de suas várias atividades, que estão nos cantos da imagem, como a pintura e a poesia. Assim, é um tipo de autorretrato que ele segue o modelo do pai, de certa forma. Mas a habilidade de César como pintor não é a única indicação de que ele poderia ter ilustrado o livro. Ele também era um historiador e entendia a simbologia usada no manuscrito. Símbolos da alquimia, do Islã, do cristianismo medieval e da astrologia. Sou um historiador de arte e vejo milhares e milhares de obras de arte. Também sei muito sobre simbolismo. Mas eu nunca vi um conjunto de obras que inclua tantos símbolos de tantas culturas diferentes e de tantas épocas diferentes. Havia um interesse crescente no século XVI nessas imagens que não representam algo diretamente, mas têm esse tipo de relacionamento simbólico com várias ideias esotéricas. E por esse motivo parece plausível que ele as tenha pintado. Mesmo que César tenha desenhado as imagens do livro, isso não prova que elas fossem proféticas e previssem com exatidão os acontecimentos futuros. São necessárias mais informações sobre César para avaliar sua capacidade como profeta. A natureza rudimentar das imagens pode conter respostas. É possível que ele quisesse ocultar sua verdadeira identidade? Alguns pensam que ele pode ter usado o mesmo truque que seu pai. Nostradamus disfarçou suas poesias como charadas para não ser acusado de heresia pela poderosa igreja do século XVI. A igreja era muito poderosa na época. Se houvesse um sinal nas quadras de que tinha algo a ver com a igreja ou com o futuro, eles o teriam matado. Foi por isso que ele as criou tão misteriosas e usou muitos truques ao escrevê-las. As imagens misteriosas do livro seriam o equivalente visual das quadras de Nostradamus? Se forem, suas visões apocalípticas são uma previsão exata do futuro? Alguns aceitam a exatidão profética do livro porque acreditam que ele previu eventos que ocorreram e que continuam a acontecer. A imagem 38 tem a figura de um papa lutando com um urso, que é o símbolo da Rússia desde o século XIX. O que eu acho interessante sobre esta imagem é o fato de como o papa e o urso estão mantendo um ao outro distantes. É uma referência simbólica muito inteligente à Guerra Fria entre o Ocidente e a Rússia. Para muitos que consideram o livro como uma profecia exata, César não é um autor provável. O principal argumento deles
são as palavras de Nostradamus. No prefácio a seu livro, As Profecias, de 1555, ele escreveu uma passagem reveladora. Pois a palavra hereditária das previsões deve ficar trancada em meu peito. Nostradamus deixou absolutamente claro, sem sombra de dúvidas, que o dom que ele tinha de prever o futuro morreria com ele. Nenhum de seus filhos o teria. Mesmo sem ter o dom da profecia, César ainda poderia ser o autor do livro. Talvez em um esforço para provar que o pai estava errado. Pode-se dizer que César teria feito isso por si mesmo. Bom, meu pai disse isso, mas não quer dizer que o dom terminaria com ele, porque eu sinto que tenho esse dom.